Oi, 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 sejam bem-vindos à nossa live fora da caixa, live de Dia das Mães. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradeço demais a presença, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade e espiritualidade fora da caixa. Por que fora da caixa, gente? Porque nós temos uma série de estereótipos, né? Uma série de padrões. Acho que essa luz aqui tá atrapalhando um pouquinho, né, gente? Se eu diminuir aqui. Que fica no meu olho. E aí atrapalha o meu óculos. Ilumina, mas não me ajuda. Então, um pouquinho melhor. Desculpa. Vamos lá. O terapeuta, seja bem-vindo. Sabre. Todos. Sejam muito bem-vindas a Marta, Marilu. Enfim. Vamos lá. Então, quando a gente fala de mãe, a gente fala demais em amor e sacrifício. Só que isso ao longo do tempo tornou a maternidade muito pesada. E nós temos dores muito profundas atreladas ao feminino que não são vistas ou são vistas como algo necessário, como um pré-requisito da maternidade. E o meu trabalho como terapeuta, como mensageira, né, do plano espiritual, como ser humano, é aliviar um pouco, tornar esses conceitos um pouco mais leves, para que a gente possa viver de verdade, não só na propaganda, com alegria, amor e leveza dentro dos nossos lares. Porque sempre começa aí, né, gente? A vida da gente começa no ventre de uma mulher, no ventre de uma mamãe. Então, quando a gente fala sobre maternidade, nós estamos falando sobre a vida de todos nós. Todos que estamos aqui temos mãe, né? Independentemente do que tenha acontecido com ela, com nossa relação com ela, nós temos toda uma carga emocional, energética, sistêmica, espiritual, heranças transgeracionais atreladas a essa mulher, a essa mãe. Então, eu vou pedir para que vocês fiquem até o final comigo, para que me façam perguntas, mas para o final, para não perder muito a minha linha de raciocínio, mas que vocês anotem e perguntem mesmo, tá? Se sentirem que deve, porque isso ajuda demais, contribui demais, porque a forma de pensar de um, às vezes, é tudo que o outro precisava ouvir, né? Uma pergunta ajuda os demais. Não tem como falar de mãe e espiritualidade sem falarmos do modelo materno universal, que é Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Maria, Mãe de Jesus. Só aí, quando a gente fala isso, nossa, já dá um impacto, né? Se ela é o modelo, como é que fica para mim aqui? E sem saber, sem perceber, todas as mães carregam a carga desse arquétipo, tá? E agora eu falei o termo bem certo, viu? Carga. E aí, quando a gente fala em carga da mãe de Jesus, pesa ou não pesa? Por lealdade oculta, sem saber, por uma culpa inconsciente, muitas mamães acreditam que tem que sofrer para ser mamãe, que a maternidade tem que ser sofrida, que algum sacrifício deve haver. Porque a figura da história, porque a história, né, de Jesus e Maria e essas figuras, essas personalidades que estiveram aqui conosco, impregnaram na humanidade, né, as suas frequências, que deveriam ser do mais puro amor, mas que, por distorções, por acontecimentos também, fatos, óbvio, a gente não pode negar os fatos, se tornou também uma carga muito grande de dor. E aí, então, ó, gente, isso que eu tô falando, né, do período moderno aqui, era cristã, tá? Isso nos trouxe uma carga espiritual, energética, também moral, de amor muito intensa. E como a gente lida com isso ao longo do tempo, né? O que é esperado de uma mãe?
Vocês já viram que como é preocupante? Hoje, gente, eu tô perto dos 4.000 atendimentos. Eu acho que 3.000 já passou com certeza, assim, muito passado. Vamos colocar 3.000. Eu nunca fiz um atendimento, nunca, em que a pessoa estivesse bem resolvida com a mãe. E o que é esse bem resolvido com a mãe? Não é que a pessoa não ama a mãe, não é que a pessoa não... Não. Bem resolvido com as emoções que ligam ela à mãe. Por quê? Porque junto com a maternidade vem uma carga muito profunda. E por amor a gente começa a assimilar essa carga e depois começa a transferir essa carga de forma indefinida. Então, quando eu disse que essa live é meio fora da caixa, é assim: escutem com o coração, não estou falando verdades absolutas aqui. Então, tudo que eu disser aqui é para propor uma reflexão e cada um vai sentir se serve para si, vai tirar suas próprias conclusões, vai ver se cabe no seu sistema. Mas eu quero trazer coisas que geralmente não são faladas, não são ditas, né? Então a gente vê a maternidade como um sacrifício supremo que deve ser feito por toda mulher. Isso eu tô falando em termos de inconsciente coletivo, tá? A gente sabe que tem exceções, é como eu disse, eu vou ser bem generalista e vou pegar um pouquinho, vou forçar aqui a barra na reflexão pro outro lado. Então nós temos toda uma maquiagem no que seria a maternidade ideal. Nós temos uma realidade que é escondida e nós temos emoções que ao longo de gerações, que ao longo do tempo foram mitigadas, foram escondidas, tiveram de ser ocultas, silenciadas. E isso traz consequência. Por que traz consequência? Você vai enchendo um copo d'água, enchendo, uma hora ele transborda. E quando há esse transbordo, a gente fica assim, nossa, como isso aconteceu? Nossa, isso é errado. E outra coisa, quando há esse transbordo, sempre a maioria vai tentar o quê? Maquiar e calar e resolver. Não, isso aqui não pode transbordar, isso aqui tem que continuar como tá. O copo, a taça, ela tem que continuar suportando. Não há como falar de maternidade sem falar também da opressão do feminino no momento atual, né? Mas aqui entram diversas questões, gente. Falando de espiritualidade, é muito importante que a gente saiba, e eu trabalho com, né, a teoria reencarnacionista, então eu parto do princípio que nós reencarnamos, que nós temos várias roupagens, que não é a primeira vez que nós estamos aqui na Terra, e que essa nossa roupagem atual não condiz com as outras que nós tivemos, né? Nós somos personagens diferentes. Então, quem está mãe hoje nem sempre foi mãe lá atrás, ou já foi mãe outras vezes também. Só que ao longo do tempo a gente não muda muito o pensamento humano, a forma de reflexão, a forma de sentir. Ela adota um padrão e ela segue aquele padrão. E esse seguir o padrão sem mudanças mais profundas implica em involução. Então, não evolução, né? Não progresso. E quando a gente fala em maternidade, tem muitas exigências, porque é o amor, é o cuidado, é o carinho, é a doação para o outro, é o que esperamos que uma mãe faça, esperamos a postura que a mãe adote, enfim. E isso tudo gera muita frustração. E como dificilmente é pauta de assunto nas famílias, é pauta de assunto entre mães e filhos, na sociedade, entre os casais, porque a gente precisa lembrar que para existir uma mãe é necessário que exista um pai, independentemente de se presente ou ausente, enfim. Para que haja aquele filho, é necessária a contribuição do masculino, senão ele não é possível. Então, uma mãe só existe quando há um pai. E isso é outro ponto muito polêmico hoje em dia, em razão das nossas questões sociais, né, econômicas, enfim.
E a gente foi tornando a maternidade, a relação de mãe e filho, inconscientemente um sacrifício, um peso ao longo do tempo. O que era para ser um sacro ofício, que é um ofício sagrado, que foi concedido à roupagem feminina, às mulheres, para exercer, se tornou um sacrifício, um peso, uma dor, uma corrente. O que acontece? Quando a nossa mamãe está nos gerando, né, nós estamos ali no forninho, como o pessoal diz, lá no ventre materno, nós recebemos toda a carga emocional e energética daquela mãe. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto a ser avaliado é que os nossos pais, eles não são escolhidos a esmo, né? Nós temos os pais, que são os pais certos, para que possamos evoluir. Então, são os pais que têm a carga emocional, que vai nos impulsionar, emocional e energética, que vai nos impulsionar a superar os desafios da nossa alma. Então, tudo aquilo que a gente não resolveu em outros momentos, a gente escolhe os pais certos para que nos proporcionem situações, condições de resolvermos no momento atual. E são reflexões que a gente não faz, a gente não foi ensinado a fazer, né? A gente cresceu, tenho que obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, que a gente nem sabe o que é esse honrar aí, e ser leal, ficar ali com eles, independentemente do que aconteça. E chega uma hora, que a gente fala muito nas constelações, né, que tem o amor que adoece e o amor que cura. E hoje, infelizmente, a maioria da sociedade, ela tá presa no amor que adoece. Então, o que é esse amor que adoece? É o amor que honra na dor e honra no desafio de permanecer, sem que isso implique num progresso para todos os envolvidos. O que acontece? É muito comum que a gente se alie à mãe da gente de forma a não soltar a mão dela. Por quê? Porque é isso, a gente morou com ela, né, gente? Geralmente nós tomamos partido das dores da mãe, abertamente. Com relação às dores do pai, é uma coisa mais velada. São pontos, são aspectos diferentes. Hoje eu vou me ater mais à questão da mãe. E aí, o que era para ser o seguinte, eu como mãe, eu me proponho a receber, né? A viabilizar que uma alma venha e experiencie nesse plano. E dou seguimento à minha vida e essa alma, esse espírito, essa consciência vai dar seguimento à vida dela. O que a gente vê? Posse, apego, emaranhado à dor, não liberação, nem de um lado nem de outro, mas isso quase sempre parte das mães. E aí fica todo mundo assim, juntinho, aglutinado, na dor, sem evoluir, com medos, com julgamentos, e a relação fica tensa, pesada, triste, difícil. Então os filhos acabam se tornando um peso para os pais e os pais se tornando um peso para os filhos. Isso tudo que eu tô falando é emocionalmente, energeticamente, tá, gente? Hoje eu não vou me ater muito às questões socioeconômicas e tudo mais. Tô sendo clara? Tá dando pra entender essa miscelânea que eu tô fazendo. O que acontece? Quando essa pessoa que eu estou ali, né, tutelando, porque é meu filho carnal, mas não é meu filho espiritual, ela começa a caminhar com as próprias pernas, eu começo a sentir um vazio. Nossa, como assim vai caminhar? Como assim vai para longe, vai estudar, vai trabalhar, vai seguir seu caminho, vai constituir sua família? E começo a me sentir insegura. E começo a dizer não. Tem vários vídeos na internet aí que mostram a mamãe ligada a um fiozinho com o filho. Vocês já viram? Vocês já viram esse vídeo com o pai? Não tem, né? Só tem com a mãe. Ele existe também por parte de pai, tá? Um pouquinho diferente, mas existe. E eu gosto muito dessa representação do fio, porque sim, há um fio energético que nos liga ao nosso sistema como um todo. Então a mãe, ela tem um poder muito grande sobre o filho. Porque esse filho tá andando, você vai até onde eu deixar você ir. E puxa o fio. E essa pessoa dá um passo para trás.
em todas as áreas da vida. Para quê? Para ficar preenchendo um espaço emocional no coração dessa mãe, que ela não dá conta de preencher sozinha. Por que ela não dá conta de preencher sozinha? Porque a partir do momento que ela se tornou mãe, ela abriu mão daquele ser que ela é. Ou pior, além de ter aberto mão da pessoa que ela é, que ela foi antes da maternidade, ela ainda acredita que, por ter saído de seu ventre, este ser é perfeito e serve de apoio para ela. Tem o dever de apoio emocional dessa mãe. Então, nós criamos reféns emocionais por meio da maternidade. Esse é o desequilíbrio atual. Cíntia, isso aconteceu agora, é da sociedade moderna? O peso é muito maior agora na sociedade moderna. Por quê? Porque hoje nós temos inúmeros confortos, né? Nós temos tecnologia, nós temos água encanada, nós temos, como eu posso dizer para vocês? Ficou mais latente agora porque nós temos mais facilidades, comodidades. Então eu não tenho a obrigação de ir para a vida para buscar sobrevivência, que eu tinha em tempos mais remotos. E a gente pode falar aí, gente, de 200 anos, né? A gente sabe que anteriormente você queria mais, que salvo o pessoal que trabalhava muito na lavoura, que quanto mais pessoas melhor, enfim, que são vários aspectos, né? Mas os filhos cresciam, não quero mais que eles vão embora, porque eu não quero mais sustentar ninguém, porque fica menos demanda, porque fica... E agora não, agora a gente tem mais comodidades, então as pessoas se acomodam mais. E tá tudo muito perto. Eu não preciso ir para longe para garantir a minha vida, para garantir a minha subsistência, para estudar, para constituir família. E isso aglutinou mais as pessoas, mas aglutinou mais na dor. Então o que acontece? As amarras hoje, mais do que socioeconômicas, elas são emocionais. As pessoas não se soltam. Então, inconscientemente, a mãe acaba se apoiando no filho, na filha, que vai ter filhos e vai adotar a mesma postura, porque a gente não sabe fazer diferente, a gente fica numa cegueira. E se a pessoa poderia evoluir 80%, ela evolui 10, 20, 30. Então, nós ficamos num raso. E isso é um desperdício da nossa experiência reencarnatória, né? Se nós pegarmos a expectativa de vida do brasileiro, eu vou colocar acima, né? Que a gente tem 80 anos aqui para experienciar e para se conhecer, para adquirir informação. Porque nós estamos aqui justamente para isso. Adquirir informação. Se eu ficar olhando exclusivamente para a história de vida da minha mãe, tendo pena dela, tendo dó dela, tentando curar as feridas dela, que só ela pode curar, emocionais, eu deixo de olhar para a minha vida e seguir adiante. Então eu sempre vou ter alguma questão forte, algum bloqueio forte no trabalho financeiro, nas relações amorosas, na minha forma de ver a vida, na minha saúde emocional. E o que vem acontecendo? Principalmente a partir dos 30 anos. Eu recebo um influxo energético muito forte e começo a ser cobrado da minha própria alma sobre o que eu vim fazer aqui, sobre o meu plano reencarnatório. Você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, o que você está preso? Só que essa conversa ela não é clara. Então é uma vibração que a gente sente, um vazio, ansiedade, depressão, e aí a gente pode associar a várias doenças, né, do inconsciente, doenças psíquicas, da mente, emocionais. Porque nós não estamos sendo nós estamos tentando reparar as dores da nossa mãe. E aí você pode estar dizendo assim, Cíntia, que horror é isso que você está falando, você está dizendo então que a mãe é culpada de tudo. Não é culpa, gente, é papel e responsabilidade. E aí, muitas pessoas que vão me assistir são mães e, como eu disse, filhos todos nós somos, né? E quem é mãe e filho
vai conseguir se colocar nos dois lugares e vai perceber que isso acontece de forma muito sutil. É um filme que passa em segundo plano na vida da gente. Então nós nos tornamos funcionais, né? Nós vamos fazendo as nossas atividades e exercendo as nossas relações sem olhar para isso. O que acontece? A gente não consegue ajudar a nossa mãe nesse quesito, nesse sentido, né? Vem uma energia de frustração. Muitas vezes vem uma cobrança, porque isso não pode ser... Isso nem sempre é imposto pela nossa mãe, tá? Tem mãe, sim, que o problema ele já tá tão latente que ela cobra. Tô sozinha, você tem que ficar comigo, você me abandonou, você não quer mais saber de mim. E a gente foi criado e foi incitado pela religião, pelos costumes, a permanecer aqui, né? A permanecer em cima, a permanecer junto, de maneira pesada, gente. Que fique muito claro que eu não tô dizendo que você não tem que ficar com a sua mãe, não tem que amar a sua mãe. Mas quando isso for um limitador para sua ascensão, para sua vida, para que você viva o que você veio viver, você deve levantar as orelhas e dizer, opa, o que está acontecendo? Porque é muito isso, Deus deu uma vida para cada um, né? Nós somos todos filhos de Deus, então nós somos o que dos nossos pais? Em última análise, nós somos irmãos. Então no plano espiritual, quem é mãe, filho, pai e filho, sempre vai ter um laço. Digamos que a gente se encontre aí na quarta dimensão do plano espiritual. Olha, você foi meu filho, pois é, você foi minha mãe, tem um laço, que pode ser positivo ou negativo também, tá? E aí é que entra a questão. Quando nós estamos no plano espiritual, não tem mentira, não tenho como fingir que a maternidade foi maravilhosa. Eu não tenho como fingir que eu não tive mágoas de sabores, que eu não me senti tolhido com relação àquela mãe. E aí os problemas se desenvolvem. Por quê? Porque chega lá, eu olho para essa mãe e digo, pois é, a gente não fez muito legal da última vez. Vamos voltar e vamos fazer diferente? Vamos. Aí a gente volta, faz o quê? Igual. E é por isso que as rodas reencarnatórias não terminam. É uma das questões. E começa sempre na família. Tudo isso que eu tô falando pra mãe também vale pra pai, mas como eu disse, hoje eu vou me ater mais à mãe. Então a gente fica aí e não quebra. E por que quebrar é tão difícil? Porque nós temos toda uma programação que serve muito também à não-luz, a energias que não querem a evolução da humanidade, que se alimentam de toda a dor, medo, culpa, energia negativa, que incitam a gente a ficar nesse estica e puxa com a nossa mãe. Então a nossa mãe também não evolui, porque ela... Né? Imagina o maior... É isso, quem é mãe vai saber. Imagina você, porque talvez você possa se identificar com essa minha fala, olhando pro seu filho e dizer assim, você tem que cuidar de mim, você tem que me amar. Falta amor dentro de mim, tem uma coisa que me falta que você tem que suprir. Só que esse filho, essa filha veio bem depois de que você escolheu, né, o parceiro, veio bem depois das suas experiências profissionais, veio bem depois das experiências que você teve com os seus pais e você tá colocando para esse ser aí que você gerou a responsabilidade de curar seu coração. E aí essa pessoa vai olhar para você e vai dizer, olha mãe, eu não consigo, eu não dou conta, mas se você tá me pedindo, eu vou ficar, eu fico. E aí você se exime de olhar para todas essas emoções que você tem para olhar e impede que esse filho faça o caminho dele e vá fazer um pouquinho diferente. E aí o amor, que era para ser leve, tranquilo, sereno, agradável, ele se torna dor e peso. Ah, Cíntia, mas você fala isso porque você não sabe o que é ter um filho. Eu não tenho filhos que ficaram, tá, gente? Você fala isso que você não sabe o que é ter um filho. Eu me sacrifiquei, eu gerei, eu cuidei de noite, certo? E aí como é que o filho vai pagar essa dívida pra você? Sendo seu escravo emocional? Fazendo o que você quer? Não podendo ser ele porque ele te deve algo que ele nunca vai poder te pagar? A gente só paga a vida, né, quando a gente é pai e mãe.
ou quando a gente faz um serviço que serve a vida, que leva a vida adiante. Então a vida nunca é estagnação. Então você ficar preso às dores da sua mãe, da sua avó, tá? Da sua tia, porque aí isso expande, vale para todo feminino que fez função materna, não ajuda esse feminino que é maior do que você a curar suas emoções e te impede de seguir adiante. Claro que na linhagem feminina esse peso ele tem um diferencial, tá? E às vezes ele gera conflitos muito grandes. Mas quando a gente fala de um filho com relação a essa mãe, a coisa piora um pouquinho, porque esse filho acaba casando com essa mãe, no lugar do pai, mesmo que esse casal viva junto, tá? Por quê? Porque o filho eu gerei, o filho é perfeito, então ele é melhor que o marido. Então você fica aqui, filho. Que se você for embora, eu vou desmanchar. Em vez de resolver as questões que ela tem com o marido, com a mãe dela, com o pai dela. E esse filho que foi nutrido. Você entende que é uma programação que nós não temos como nos soltar, gente. Porque a gente deve a vida para essa mãe. Ela nos amamentou, ela nos trocou, ela nos cuidou. Às vezes eu atendo as pessoas e elas me dizem assim: mas como eu vou ser ingrata? Como eu não vou ficar mais do lado da minha mãe quando ela sofre? Imagina, ela me criou. Só que ter um filho, aí vem uma outra verdade que é um pouquinho polêmica, ter um filho pode ser que não seja um benefício para esse filho. Pode ser que seja uma bênção concedida a você para que você evolua, para que você faça diferente. Então nem sempre quem precisa, né, quem está se beneficiando dessa relação que foi estabelecida, espiritualmente falando, é somente o filho. Geralmente é uma troca, né, gente? Claro. Mas há casos, ainda mais agora, para mim fica muito claro que o filho ele é um ponto de luz que veio para fazer os pais justamente cortarem esses laços, que são tão doloridos e tão perniciosos. Aí você vai me perguntar, mas Cíntia, por que isso acontece? Porque quando a gente encarna, nós somos todos seres de luz. Somos todos espíritos. Nós não somos matéria. Quando a gente escolhe vir para cá e ter uma experiência física, toda essa nossa consciência, essa luz, ela é encoberta por um ego. Todos, tá? E esse ego, ele vai procurar o quê? Olhar para si, né? O egoísmo. E eu não tô falando aqui com relação ao outro. Egoísmo no quesito, assim, sobrevivência, proteção. Ele vai se expor ao mundo de uma forma onde ele vai ter que... Tudo que ele olha, ele vai pensar assim, tá, mas como eu faço para me defender, para me proteger, para acumular, para não há fluidez? Aí, Cíntia, por que a gente vem com esse ego? Porque é a única forma que a gente tem, né, de se individualizar. Porque se nós viermos aqui com uma consciência, se nós fôssemos emanados e permanecêssemos com a consciência do todo, nós não iríamos experienciar. Porque o todo é tudo e ao mesmo tempo é nada. Sei que exige bastante abstração, mas enfim. Então a gente tem esse apego. E o que o apego faz com você? Quanto mais eu acumular, melhor. Quanto mais controle eu tiver, melhor. Quanto mais conhecido, melhor. Só que se a gente levar isso para um nível muito alto, eu não saio do lugar. Porque aqui dentro é seguro, aqui tá confortável, aqui eu tenho água, aqui eu tenho alimento. Então meus filhos vão ficar aqui. Eu já atendi mães que me disseram assim: eu prefiro meus filhos infelizes, mas junto comigo. E aí você fala o quê para uma pessoa dessas? Porque o apego, o ego, o controle é tão grande que a pessoa não consegue ver que esse filho precisa ter as experiências dele, né? E viver. Ou então, assim, eu tenho experiências difíceis no meu relacionamento. E eu preciso que meus filhos fiquem do meu lado. E aí, às vezes, eu atendo a família e diz assim, não, mas eu preciso apoiar a minha mãe em determinadas coisas. Sempre que eu tô falando aqui, gente, é muito emocional e energético, tá? E a gente vê que é um apoio frio. Não resolve as questões da mãe,
porque só ela pode resolver, e impede que esse filho olhe para sua vida e faça o que tem que fazer. Voltando para Jesus e Maria, tem um livro que eu sempre indico, que é As Cartas de Cristo. Mas antes mesmo das Cartas de Cristo, tem uma passagem que é bem interessante, que os irmãos e Maria vão chamar Jesus enquanto ele está pregando, né? E alguém diz, Jesus, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão aí fora. E ele olha e pergunta assim, tá, mas quem é meu pai? Quem é minha mãe? Já naquele tempo, passando essa primeira lição, né? De que aqui nós temos propósitos que nós precisamos cumprir e que romper com alguns apegos e laços familiares é necessário. E por que eu indico as Cartas de Cristo? Porque tem uma carta que ele fala o seguinte, que quando ele saiu para ter as experiências dele, Maria ficou furiosa. Maria já não era um ser ascensionado? Ela já não tinha uma consciência muito grande? Tinha. Obviamente que essa mulher é um espírito extraordinário, extremamente iluminado, já naquela época. Porque não é à toa que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Mas ela estava recoberta pelo quê? O ego carnal. Então é o medo que vão fazer com o meu filho. O meu filho não segue os padrões judaicos. O meu filho não trabalha naquilo que a gente tem aqui para trabalhar. Não quer saber disso aqui. Meu filho anda por aí pregando, anda por aí falando coisas com pessoas estranhas. Isso me incomoda. Meu filho está completamente fora do padrão, daquilo que eu idealizei, que eu imaginei para ele, daquilo que eu acho seguro, que eu sei que é seguro pela minha experiência. Daqui a pouco, meu filho não está aqui para me apoiar nas minhas questões emocionais. E Jesus foi o exemplo de filho que rompeu com isso. Né? Minha mãe, eu lhe amo, mas eu preciso seguir o meu caminho. Vocês já pararam para pensar se Jesus tivesse ficado sentado dentro de casa com Maria? Como seria a história da humanidade hoje? Para começar, não existiria o cristianismo. E por que toda essa fala, né? Porque é natural do ser humano. E a gente não vê. São coisas que a gente não olha, a gente vai empurrando com a barriga. Às vezes eu encontro as pessoas, você tá bem? Não, eu tô bem. Ai, mas a mãe tá lá com problema com meu pai. E aí você, né? Poxa, qual o problema? Porque são níveis e níveis de problema, enfim. Não, eles estão lá, eles estão juntos há 30 anos já. Mas o pai tá sempre incomodando a mãe. Não é problema seu. Nossa, minha mãe tá lá. Minha mãe, quando era pequena... Esse é um exemplo meu, por exemplo. Vou trazer um exemplo da minha pessoa. A minha mãe ficou órfã com 6 aninhos. É uma dor que ela não quis trabalhar, ela trabalhou muito pouco e isso arrasta. Então, volta e meia, minha mãe tem questões. E eu recebi uma programação de salvadora da minha mãe. Tanto é que hoje eu trabalho com constelações, porque foi a constelação que me ajudou a compreender muitas coisas em relação à minha vida e à minha relação com minha mãe. Então eu vivi um bom período da minha vida para reparar dores que eu não posso reparar. Então a gente sai do lugar de pequeno e fica olhando para trás. A cachoeira está aqui e a gente quer que a água suba aqui. Então a gente não tem força. Como eu canso muito tentando subir, em vez de fluir, eu não tenho força para fazer as coisas que se apresentam para mim. Então, se eu tenho um bom trabalho, de repente eu poderia ter um trabalho melhor ainda. Se meu relacionamento é ok, quer dizer que de repente eu deixei escapar um relacionamento muito mais leve, muito mais legal. Então a gente precisa olhar para as programações que nos foram impostas. E por que, Cíntia, que a gente precisa olhar? Não, eu quero que a minha mãe seja feliz. Se ela tá feliz, não importa como eu estou. Será que não? Já que tudo é frequência? Você pode estar falando que tá bem, tá falando que tá feliz, que tá satisfeito, mas você não tá. Hoje, Dia das Mães, aqui no Rio Grande do Sul, a situação tá bem complicada, né? Então, muitos filhos não conseguiram ir para as casas de suas mães, enfim. Mas vamos colocar uma situação comum, cotidiana, tá tudo certo, tá todo mundo num padrão.
Eu sou obrigado a ir passar o dia com a minha mãe hoje, porque hoje é dia das mães. E aí eu vou com uma angústia. Porque eu tinha que estar fazendo outra coisa, mas eu sou... Imagina, como eu não vou ir? Como eu não vou ligar? Como eu não vou estar junto? Como eu não vou enviar um presente? Como não sei o quê? Então, tudo que é pesado, gente, tudo que é sacrificioso tem uma carga energética muito ruim. Isso não quer dizer que a gente não tenha responsabilidade emocional, que a gente não precise ter consciência, né, de tudo que envolve as nossas relações. Mas aí você tá vivendo uma mentira, porque aí você tá dentro do padrão. E quando a gente fala dessas mentiras que a gente vive em relação aos nossos pais, principalmente em relação às nossas mães, todo mundo fica assim, ai, mas não pode falar, ai, mas, sabe? E aí aquela mãe tá ali também, tem que vir, meio-dia fulaninho não chegou, nossa, 11h30, por que não estão aqui? Porque tem que vir, olha, você não vem? Eu vou fazer tal coisa, por que você não veio? O que você quer comer amanhã? Porque eu vou fazer. Não, amanhã eu quero descansar, porque eu trabalhei durante a semana, porque eu tenho meus filhos também. Não, mas eu tenho que estar ali. Ah, então tá, então esqueceu que tem mãe? Ah, você não vem. Aí entra a relação de culpa. Aí entra os conceitos, né, de narcisismo também, que é bem mais punk, assim. Só que todo narcisista, ele é louco por dentro. Ele tem um vazio que ele só preenche com a dor do outro, projetando no outro aquela dor, submetendo o outro. E quando a gente fala dessas dores relacionadas à maternidade, isso choca, porque a gente aprendeu que maternidade é amorzinho, que é o amor incondicional, que é o maior amor do mundo, e que uma série de outras coisas que não é o que a gente vê na prática com a maioria das famílias. Então, enquanto a gente negar essas dores, enquanto a gente for negar esses pesos, a gente não evolui, espiritualmente falando. A gente continua sendo uma sociedade hipócrita, pessoas codependentes emocionalmente. A gente continua delegando para o outro a solução das nossas dores emocionais. Porque é muito comum eu atender mães que têm filhos pequenos, né? E aí eu vou atender essas mulheres, mesmo homens, mas hoje aqui mais específico mulheres. E aí a gente trata alguma coisa relacionada com a mãe e elas dizem assim, nossa, mas eu tô fazendo igual com meu filho, com a minha filha. E aí os filhos são crianças, né? Tem ali 6 aninhos, 7, 10, são adolescentes. E aí a gente diz assim, tá, e agora? O que você vai fazer com seu filho? Cintia, eu não sei fazer diferente, porque pra mim esse é o normal. Eu disse, pois é, e esse normal tá pesando ou tá leve pra você? Tá pesado. Aí eu digo, tá, ótimo, você já assumiu que tá pesado. Porque, gente, assumir o peso, pra muitos de nós já é trair a mãe. E trair a mãe é o fim da humanidade. Como eu vou trair minha mãe? Né? Então a gente precisa ver quantos condicionamentos a gente tem que não são divinos, que são contra a nossa evolução e que são armadilhas dentro da nossa casa, armadilhas que estão usando os nossos principais e maiores amores para obstaculizar a nossa evolução, o nosso entendimento, a nossa melhora, o nosso progresso, né? E esses dias eu disse para uma mãe, eu disse para ela, pois é, você tem que começar a fazer diferente. Ela tem uma menina, é uma cliente muito querida e ela tem questões bem profundas com a mãe. E ela teve um retorno essa semana, ela me disse, Cintia, eu tô fazendo diferente, tá tão leve. Ela diz, a minha filha, eu vejo a minha filha diferente, a minha filha ela mudou o semblante, ela tem uma menininha de 6 aninhos. Eu disse, pois é. E aí o que acontece? Se fica leve, eu me aproximo e eu amo do meu jeito, no meu tempo, aceitando, né, essa mãe, esse filho como é, deixando a vida fluir. Porque muitas mulheres, pela cobrança também, depois que elas se tornam mãe, elas são só mãe. Só que a função materna, a função mãe de sustento, de nutrição, de cuidado com aquela vida, cuidado primordial, porque você pega um bebê se ele não for amamentado, independentemente, né? Mas vamos colocar ali uma questão bem rudimentar, né?
Se ele não tomar o leite materno, ele vai falecer. Então ele é completamente dependente. Se você não der comidinha pra criança, ela não vai. Gente, quando essa fase passa, essa mulher não sabe mais quem ela é. Ela não sabe fazer outra coisa, ela só sabe ser mãe. Então ela vai fazer de tudo para que esse filho não cresça, né? Porque senão ela perde a única função que ela tem, ou que ela valoriza, porque daqui a pouco é uma mãe que sim, é empresária, é uma mãe que trabalha fora, é uma mãe, mas a principal função da vida dela, o que move ela é aquela maternidade. Então ela não quer se desfazer daquilo. Não é nem se desfazer, né, gente? Porque a gente não se desfaz da maternidade. Mas ela não quer transmutar. Ela não quer aceitar os níveis evolutivos da vida que incluem também essa função materna. E aí vira um fardo enorme, tanto para ela, porque é difícil. Como é que você vai barrar o fluxo da vida, né? Então é uma luta constante. Eu tenho que estar sempre manipulando, eu tenho que estar sempre... Gente, eu conheço pessoas que adoecem para chamar a atenção dos filhos. Porque só assim eles vão olhar para mim. Não é que eles não estão olhando. Eles estão vivendo, seguindo seus caminhos e olhando dos seus lugares. Mas não é o olhar que eu quero. Porque às vezes eu estou cobrando de um filho um olhar que eu não recebi da minha própria mãe e do meu pai. O olhar que eu não recebi do meu esposo. Como eu gerei esse ser, gerei e dei algo muito valioso para esse ser, ele precisa me pagar. Mas a gente nunca vai pagar o amor dos pais. A gente nunca vai pagar o portal, né? É como se fosse um voucher. Para eu estar aqui, eu tenho que passar por esse terminal aqui, né? Como é que eu vou pagar? É impagável. E enquanto houver essa cobrança e a culpa por não ter pago, a gente não evolui enquanto ser humano, enquanto sociedade. Fica bem complicado. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu nem sei quanto tempo já deu aqui, ó. Eu falo bastante, né? Cíntia, quais as implicações espirituais disso? Agora vem uma parte bem complicada. Se eu estou vibrando no medo, na carência, na dor, no apego, quais são as companhias espirituais que eu vou atrair? Positivas, neutras ou negativas? Que influências essas companhias, essas energias vão ter na minha vida e na vida dos meus filhos? Positiva, neutra ou negativa? Eu uso muito a frase, né, que a vibração define o destino. Então, às vezes a gente atrai doenças, a gente atrai quebras financeiras, porque se eu quebrar financeiramente, eu continuo dependendo da minha mãe. Se eu dependo da minha mãe, eu tô perto dela. Eu fracasso nos meus relacionamentos. Porque se eu tiver com alguém, se eu constituir uma família, eu vou ter que dar uma olhada, eu vou ter que dar uma priorizada para isso, né? Então eu não consigo, eu falho para ficar perto da minha mãe. Eu me saboto. E aí entra o quê? Medo, culpa, angústia, tristeza, sensação de incapacidade, de fracasso perante a vida. Me sinto inútil, incapaz, uma série de sentimentos que a gente não conta pra ninguém, mas que tá vibrando ali. Quem é que se alimenta de tudo isso? Energias negativas. E a gente começa a alimentar seres da não-luz através da nossa postura, porque a gente não consegue viver um amor que cura, um amor fluido com a nossa mãe. E aí, por que Maria Santíssima se tornou esse arquétipo de mãe? Porque quando ela conseguiu entender a real missão de Jesus, ela ficou em paz com o coração dela e ela conseguiu se tornar a mãe de todos. Na dor, ela conseguiu acolher os apóstolos, acolher outras pessoas e se tornou esse arquétipo aí que a gente tem. É muito difícil uma pessoa cristã que não crê em Maria, né? Que não pede ajuda da mãe, da nossa grande mãe,
que não conta com o amor dela. Mas como ela conseguiu chegar nesse amor? Conseguiu chegar nesse nível de abstração? O filho dela foi crucificado. Ela tinha que escolher em permanecer chorando, permanecer desesperada, permanecer inconformada com essa situação dele ter ido antes dela, quebrado uma lei natural, ou seguir amando, seguir olhando para a vida, porque cada um tem a sua, cada um tem uma missão. O que eu posso fazer de bom com a vida que veio para mim? E obviamente que aí a Sagrada Família estava num contexto muito espiritual, tinha a missão de despertar as pessoas para a espiritualidade verdadeira na face terrena, naquele momento. Então ela se engajou nesse contexto todo aí espiritual. Mas nós, claro, as mães da atualidade podem se engajar tanto no contexto espiritual como em qualquer outro contexto, mas compreender que a nossa força está conosco, que cada um tem uma personalidade, que esses filhos precisam ser livres, que essas mães precisam ser livres, porque também tem o contrário, né? Nós temos filhos que não aceitam crescer, porque eles não receberam alguma coisa lá atrás e eles continuam cobrando uma dívida que essas mães também não vão pagar. Porque o que elas tinham para dar foi dado naquele primeiro momento, lá naquela fase primordial que eu falei da infância. E aí eu me torno obsessor da minha mãe, um obsessor vivo. Minha mãe não me deu, minha mãe não fez, minha mãe fez mais para os meus irmãos e fez menos para mim, e sucessivamente. Irmãos brigando porque a mãe dá mais atenção para A, para B ou para C. E geralmente o que a mãe mais atende é aquele que mais precisa, energeticamente falando, ou aquele que ela está em simbiose mesmo, né? Às vezes é aquele que ela está escravizando ali, energeticamente. Ou é aquele que está cobrando dela, que é muito triste também. Gente, se cair eu abro de novo, tá? Porque eu acho que é 1 hora. Mas se vocês também não tiverem perguntas, a gente também pode encerrar, enfim. Que a minha ideia aqui é mais trazer pontos de reflexão mesmo, que não são tão bonitinhos, né? Que não são um buquê de rosas e perfumes no Dia das Mães. Porque a gente, se libertando, a gente liberta as nossas mães e não tem presente maior que isso. Então tem muito filho também cobrando que a mãe seja diferente. Ah, porque minha mãe podia isso, porque minha mãe não se cuida, porque minha mãe... A sua mãe é uma mulher. Então ela tem direito de não querer se tratar. Ela tem direito de não querer fazer diferente. Só que aí, claro, ela também não pode cobrar de você, entende? Cada um com a sua vidinha. O amor, ele não precisa ser aglutinado, gente. Sabe? O amor é leve, ele é solto. Ele é laço, ele não é nó. Ah, gente, a minha mãe não atende nada disso. Não entende nada disso. Gente, quem é muito dado, muito será cobrado. Você que entende começa a adotar uma postura um pouquinho diferente. Porque por mais que ela não aceite, não entenda, vai chegar uma hora que ela vai sentir no coração dela que tem algo ali. E ela vai te olhar diferente. Ela vai olhar pra ela diferente. Porque às vezes a gente não dá esse espaço pra mãe também. Ou tentando suprir as necessidades dela, ou cobrando dela algo que ela ainda não dá conta de ser. E no caso de pais que já estão doentes e nos compadecem e cuidam deles. Gente, essa pergunta é muito boa, tá? Porque se os nossos pais adoecem, o que a gente faz? A gente dá atenção, se a gente pode, sim. A gente cuida, a gente provê uma medicação, um remédio. Mas aí o que ainda não falei não nessa live aqui. Mas o que acontece? A gente cuida do nosso lugar. Não entrando em desespero, fazendo o que está ao nosso alcance. Não caindo em chantagem emocional, em desespero. Entendendo que nós temos prazo de validade aqui. Gente, nosso corpo orgânico tem prazo de validade aqui. Hoje é uma data que muita gente se desespera. Nossa, não tem mais minha mãe. Hoje eu já vi muita gente chorando na internet. Eu respeito o luto dessa pessoa,
Mas, gente, nós temos nossa consciência eterna. Imagina essa mãe vendo isso. Que dor. E a vida da pessoa não seguindo, porque ela ainda tá lamentando uma coisa que é além, né? Não é a gente que escolhe quanto tempo a gente fica. Então a gente cuida e cuida do nosso lugar. O que é cuidar do nosso lugar? É não mandar na pessoa, não impor a nossa vontade. Às vezes, assim, aquele pai, aquela mãe tinha hábitos, né? Quando estava saudável, que não condiziam com os hábitos que você julga os melhores. Ah, eu só tomo banho em tal horário. Pô, mantenha o banho no horário daquela pessoa se você pode, entende? Ah, a pessoa nunca gostou de feijão, ela nunca comeu feijão na vida. Agora que ela ficou doente, você vai obrigar ela a comer feijão. Então fica no seu lugar, não falta com respeito, ama sem desespero, compreendendo que nós temos uma história aqui e que materialmente ela finda em um momento. E eu digo mais a vocês: quem aproveita com leveza a vida não lamenta a morte. Então tem gente que pira, que tem um troço quando algum familiar, pai, mãe, adoece, porque nunca teve relações difíceis. Ou não pira e guarda tudo pra si, né? Vai acumulando e depois vive uma vida completamente atrelada a tudo que não conseguiu equalizar aí com esses pais, principalmente com essa mãe. Ou foi um adulto completamente dependente. Depois que virei terapeuta, aprendi a pôr leveza em tudo. É isso. E depois que a gente aprende também, a gente quer levar para os outros. Porque nós já temos desafios que são inerentes à matéria, que são imutáveis. Então nós estamos aqui, nós vamos ter desafios bem peculiares, né? Mas esses emocionais a gente pode aprender a curar, a gerenciar, a tratar. E quando a gente se propõe a fazer esse trabalho, nós chegamos em um nível em que o externo não nos afeta mais de uma forma desequilibrada, desesperadora, que é o que atrai o domínio de toda essa energia da não-luz sobre a nossa vida. E, gente, isso é em diversos níveis, são escalas e escalas. Não viva a vida da sua mãe. Viva a sua vida em gratidão à vida que veio para você através dela. E se ela não entender isso agora, vai chegar um momento em que ela vai entender e vai agradecer. Porque se você se mantém em simbiose doentia, o primeiro que desencarnar vai tomar consciência disso. Tomando consciência disso, vai se sentir culpado. Se sentindo culpado, entra em uma frequência muito negativa e se prejudica. Não é porque nós não vemos o plano espiritual com os olhos físicos com tanta clareza, o que era para nós fazermos, tá, gente? Que ele não existe. E por isso que eu digo assim também, peçam orientação espiritual, conversem com Deus, conversem com Jesus. Alguma mãe aí que se identificar com essa fala de hoje, né? Que se identificar com essas questões que foram trazidas aqui, faça uma oração sincera em seu coração para lhe mostrar o melhor caminho de como lidar com suas questões internas emocionais. Libertem-se da responsabilidade com os filhos adultos. Cada um de nós dá o nosso melhor conforme a consciência que a gente tem. É uma prisão muito triste, muito horrível. Uma pessoa que não aceita que o filho cresceu e que também se sente responsável pela vida desse filho. Esses dias eu tive a honra de atender um casal já de idade avançada, extremamente preocupados com os rumos que o filho tomava na vida. E foi muito engraçado porque a gente atrai pessoas por ressonância, né?
Eu fui advogada também, eu larguei o direito, larguei um concurso público no judiciário para trabalhar com terapia. E esse filho desse casal era advogado e estava largando o direito. E eles desesperados de como esse filho ia sobreviver. E o filho era mais ou menos contemporâneo a mim, acho que ele tinha uns 45 anos. Então vejam vocês o que a posse, né, o que o domínio faz. Nós não somos donos dos outros, nem dos nossos filhos. Ah, mas pois eles não têm nada, eles vão bater na minha porta. E você vai ditar as suas regras. Você pode dizer não. Ai, como é que você não vai dizer não para um filho? Claro que você vai amar e apoiar, mas você não vai fazer por ele. Então vejam que os desequilíbrios, tanto da mãe com relação ao filho, quanto do filho com relação à mãe, é muito limitador e doentio. E traz comprometimento espiritual muito forte para a família. Às vezes eu vejo mãezinhas com filhos pequenos e a criança sempre doente, sempre doente, sempre doente, sempre doente. Gente, criança que tem problemas recorrentes, assim, doentes que eu digo, respiratório, sempre tem uma coisinha, não é dela. É da emoção desse pai ou dessa mãe. Tem mãezinhas que chegam assim, atiram os filhos pra mim, Cíntia, tem que ver isso aqui da criança. Aí eu atendo, eu ponho num campo, eu trabalho com energia, eu digo, mãe, não é dele, é seu. Não, eu não tenho nada não. E aí depois esse filho cresce e vai fazer igual. Tem uma frase do Bert Hellinger, que é bem famosa até, acho que vocês já até ouviram, que é: quando uma mulher se cura, ela cura e liberta toda a sua linhagem. E que cura é essa? É a cura emocional, é a cura espiritual, é a soltura do ego, a soltura do controle, é o preenchimento de si. Isso eu já falei em outros momentos e eu sigo falando, gente, que geralmente a gente pega os irmãos evangélicos, eles sempre falam que é falta de Deus. Isso é falta de Deus, isso é falta de Jesus, isso é... E em parte é. Porque os vazios que a gente sente são sempre falta de nós mesmos, por todas as vezes que a gente negou nossos sentimentos e emoções, por todas as vezes que a gente abriu mão de coisas nossas para fazer pelo outro sem necessidade, e por todas as vezes que a gente se distanciou do amor da fonte primordial. Então nós vamos ficando desfragmentados. É como se nós virássemos um quebra-cabeça e as pecinhas estão distantes. A gente tem um desenho aqui formado, mas falta muita pecinha. E por que isso acontece? Porque a gente não olha pra gente. A gente começa a gritar, espernear e pedir que todo mundo aqui na volta venha aqui completar. Só que as pessoas têm as suas imagens para completarem. Então elas até passam, daqui a pouco o vazio vem de novo. E quando esse chamado acontece em direção aos filhos, é muito complicado. Porque se o filho vem e fica, você vai ter uma falsa sensação de preenchimento, de saciedade, e esse filho fica louco por dentro, né? Ele paga com a alma. Então, às vezes as pessoas sentam aqui na minha frente e eu digo, cara, o que você está fazendo? Você está pagando sua vida para seus pais com a alma? Você não está vivendo? Não, mas eu não posso desapontar. Esses tempos eu atendi uma moça que a mãe tem empresas e que ela quer que essa filha siga nessas empresas, né? E ela já disse para a filha, não, se você fizer o contrário, eu vou infartar. E a moça se tremia na minha frente, igual um celular vibrando, assim. Minha mãe vai infartar, minha mãe vai morrer, eu não posso dizer não para ela. E ao mesmo tempo ela não conseguia dizer esse sim, porque ela não suporta mais. Então são níveis e níveis, gente. Mas todos nós temos esse registro ancestral de dor. Do quanto foi pesada a maternidade para as nossas ancestrais. As mãezinhas do passado aí que tinham 10, 15, 17, 13 filhos. O quanto custou para cada uma delas. A gente tem a carga emocional dos relacionamentos abusivos,
quando essas mulheres no passado não podiam escolher os seus parceiros ou quando teriam um momento íntimo ou não. Quantas foram violadas, isso tudo está impregnado na gente também. A escassez de recursos, a dependência. Quantas foram negociadas pelos seus pais, pelo masculino, né? Não podiam decidir o que fariam de suas vidas. E a gente sabe que hoje, em diversos lugares no mundo, isso ainda acontece. Então, o feminino ele traz cargas de dores muito intensas, mas elas nunca vão poder ser suprimidas pelo amor do filho. E enquanto a gente não olhar para isso, nada muda, porque a gente continua com o mesmo padrão. Então, se você é mãe e acredita que tem algo para olhar na sua vida com relação à sua mãe, em relação aos seus filhos, faça isso. É a herança mais valiosa que você vai deixar para os seus filhos e é a forma mais sublime de cura para a sua alma e para o seu coração, de cura emocional. Não se abandone, olhe para isso. Se você é filho e você carrega esse peso no coração com relação às emoções da sua mãe, com relação ao que poderia ter sido a vida dela, busque atenção, busque tratamento, porque isso é muito sério. Isso vai interferir nas mais diversas áreas da tua vida e vai sim virar uma herança para os filhos que você venha a ter também. Uma herança não divina. E a gente está na hora de quebrar tudo isso de uma forma muito contundente. Esses dias eu recebi uma crítica, me disseram assim: o jeito que você fala, você quer acabar com a família. Gente, muito pelo contrário, né? É tornar a família família de verdade, né? Família por laços amorosos, não por laços de obrigações que nos machucam, né? E que trazem consequências para a nossa saúde física, mental, energética, espiritual, emocional. Já passou o tempo em que nós não podíamos expressar nossas emoções, em que nós guardávamos tudo e não teríamos acesso a nada, que nada seria visto. E se você é mãe, se você precisa de apoio, já atendi muitas mamães assim, ó, de quando elas têm os bebês, como elas têm questões que não foram trabalhadas, elas entram numa luta muito forte com elas mesmas, tá? Entre as filhas que elas foram e entre a mãe que elas vão ser agora. Algumas rejeitam, tem um pós-parto horroroso, tem um puerpério terrível que pode durar 2 anos ou mais. E aí a gente vê as questões da depressão pós-parto. Olhem para isso de uma forma muito amorosa e muito tranquila. Assumam que não estão bem e busquem ajuda. E ao contrário do que muita gente pode pensar, hoje em dia nós temos terapias breves, né? Temos a constelação, eu trabalho com reconfiguração psíquica, que eu chamo, que é um trabalho que eu faço, que eu reuni todas as técnicas, né, que serviram para minha vida. E, gente, é muito rápido a tomada de consciência e a liberação da carga emocional, ela pode acontecer num período muito curto de tempo. O maior desafio é você dizer sim, é você assumir. E esse desafio, ele acontece muito por isso, porque a gente é feio. Não, imagina, mãe é amor. Ser mãe é maravilhoso. Aí você tá com o peito fatiado, sangrando, com a auréola do seio rasgada e você tem que estar sorrindo. Você tem que achar bom amamentar, né? Porque vão te julgar. Porque às vezes o teu esposo vai dizer que você não é boa mãe. Às vezes a mãe que tem heranças da avó, que teve vários filhos, vai rir da filha nessa situação. Quando a gente trabalha com a dor humana, a gente se depara com coisas que para muitos assim é muito horrível de saber e de viver. Mas eu digo para vocês que a libertação oriunda do trabalho de olhar para tudo isso, ela não tem preço. Ela não tem preço. É algo que transforma vidas, né? E cura a sua relação. Ainda que você tenha tido uma mãe ausente, que você tenha tido uma mãe horrorosa, que você tenha tido uma mãe que te deu, que te jogou fora. Eu já atendi pessoas que foram colocadas num saco do lixo e atiradas fora.
essa mãe disse sim para você em algum momento. Se você tá aqui, você respira, a sua mãe disse sim para você em um momento crucial, em um momento que definia se você ficava ou se você partia. E na teoria sistêmica é isso que importa. Se você está aqui é porque você deveria estar, você tem algo para fazer aqui. Então a gente honra e agradece essa mãe. E o que é honrar a mãe? Honrar a mãe é reconhecer, é dar o lugar. Se você conseguir amar sua mãe verdadeiramente, ótimo, maravilhoso. Nossa, você, né? Agora, você reconhecer e dar o lugar é essencial. Sem fazer isso, sua vida não vai para frente, você não consegue seguir adiante. Então, ficar em paz com a sua história, com a história que você pôde ter, com a história que foi possível para que você tivesse entre você e sua mãe, é o que garante a perpetuação da vida com qualidade, amorosidade e saúde energética, espiritual e emocional. Se você tem qualquer problema em aceitar isso, se você tem dores com a sua mãe que você não conseguiu resolver, que para você são coisas que machucam, que são coisas inadmissíveis, olhe, gente, olhe. Hoje em dia nós temos várias técnicas. Não precisa ser comigo, óbvio. Nós temos psicólogos maravilhosos, terapeutas integrativos maravilhosos, trabalhos energéticos que estão aí para nos ajudar a mexer, porque às vezes a gente precisa sacudir, porque aquela sujeira que densificou lá no fundo. Então a gente tem que dar uma sacudida para filtrar. Não deixa para depois. Nós estamos em um mundo que olha muito para fora, para o ter, para a estrutura, para a matéria. E enquanto nós não olharmos para dentro com sinceridade, com amorosidade, assumirmos nossas dores e fraquezas e trabalharmos na busca de soluções para elas, a nossa vida se torna muito difícil, muito penosa. E não adianta postar foto bonita, né? Não adianta ajeitar por fora, se por dentro você tá. E tudo isso que eu falei para as mamães em relação à nossa mamãe ou às mamães que nós somos, também vale muito com as avós, tá, gente? Tem uma pendulação muito forte. Minha mãe teve problemas com a minha avó. Eu chego e me dou muito bem com a minha avó para mostrar questões aqui. Então, a nossa linhagem feminina ela precisa ser olhada com amor, mas não com pena, com complacência, A gente não pode olhar os nossos ancestrais como vítimas, tá? Eles não são vítimas de nada, eles são muito mais fortes do que nós. Eles abriram caminho para nós. Olhe para sua mãe como grande, para que você seja grande. Enquanto você se encolher e olhar para sua mãe como ela sendo pequeno, você não expande. E tem todas essas outras implicações energéticas e espirituais aí envolvidas, né? De obsessões, de fios energéticos que não se soltam. Nem sempre nossas mães foram nossas amigas em vidas anteriores, tá? Então, às vezes eu tenho uma rixa horrorosa, uma coisa... Que pena, não consegui resolver agora. Vou apaziguar meu coração e resolvo num outro momento. Cíntia, como é que eu fico sabendo dessas coisas? Gente, leia, estude. Tem muitos canais bons aí hoje em dia na internet. Tem o meu trabalho aqui que aos pouquinhos eu vou trazendo algumas coisas que possam fazer sentido. Quem procura acha, né? Alguém tem alguma pergunta? Eu fui clara, deu para entender um pouquinho o que eu quis trazer. Pode perguntar. Eu vou... É normal ter muitas brigas depois da constelação, brigas entre mãe e filhos?
Olha, brigas eu não sei, movimentação energética sim. Mas tem casos bem específicos onde tá tão sim, tá? Não é uma coisa, a constelação, gente, ela não provoca nada. Porque tem gente que diz assim: "Ah, a constelação fez isso, fiz uma constelação e fez isso". Não. O que acontece, ela movimenta o campo e ela te traz consciência. Se você muda a sua postura e o outro está acostumado com você de um jeito, com certeza ele vai sentir. Principalmente se esse outro estiver em uma posição não divina. Se ele estiver em uma posição de dominação, de sugando mesmo sua energia, em desequilíbrio energético e emocional. Por exemplo, uma coisa que é muito comum. Não, eu sempre tinha que estar na casa da minha mãe no Natal. E aí eu fiz uma constelação, que a gente faz uma constelação e fica pensando, né, gente? A gente sente. E eu decidi que esse ano eu vou passar o Natal numa praia que eu sempre quis com a minha família. Ou que eu vou viajar para um outro. E aí eu falo pra minha mãe. Só que eu passei 30 anos no Natal obedecendo ela, comendo o que ela queria, fazendo o que ela... Óbvio que vai dar briga. E às vezes não dá briga. O que mais acontece é punição. É manipulação emocional. Então tá. Então, exclusão momentânea. Eu brinco com os filhos, né, isso não acontece só entre mães e filhos, tá? Mas eu tô adotando mães aqui porque é o tema da live. Acontece assim, você tem que pagar o preço para crescer, que é a culpa de desapontar a mamãe. E com o tempo, ela vê seu crescimento e ela entende. Aí ela aceita, faz diferente, vocês têm uma relação muito melhor do que a relação que vocês tinham anteriormente. Pode acontecer sim de você estar num relacionamento muito abusivo, num nível narcisista, e aí você vai decidir se afastar e isso vai pesar um pouquinho por um período também. O que eu digo para as pessoas? Você precisa fazer o que te faz bem. Não no sentido egoísta, de menosprezo, não, mas de tomada de consciência, né? Porque o responsável pela sua vida é você. Quando a gente vai para o plano espiritual, você não é questionado sobre a vida do outro. Você é questionado sobre o que você fez para você, o quanto você evoluiu, o quanto você se respeitou. Quanto tempo a energia de movimento fica na vida do constelado? Essa pergunta é algo que, assim, eu vou dizer para vocês que eu vendo constelação hoje porque eu sou cliente da constelação. Desde 2018. Não tem tempo definido, tá? Isso é uma crença limitante de que tem tempo definido. Por quê? Porque você recebe uma ressignificação no seu campo. E o seu campo envolve muitas pessoas, muitos ancestrais, muitos eus que você já foi. Eu que trabalho com a constelação, né, energética e espiritual também. Às vezes passam-se anos e você se depara com uma situação, pode ser de uma outra pessoa, sua mesmo, e cai mais uma ficha. E você tem mais um insight. E você tem mais um sentimento, mais uma coisa para pensar referente àquilo. Então, para mim, não tem tempo. Eu vejo consteladores comentarem que 2 anos, vai muito mais. Eu sempre costumo dizer, gente, e eu não falo porque eu trabalho com isso, eu falo porque é pra minha vida. Não tem preço. A gente coloca um preço porque você estuda, você paga cursos, você continua, mas não tem preço. A transformação que um trabalho feito com sinceridade vai trazer para a tua vida. Só que isso não depende do constelador só. Claro que você precisa procurar alguém que tenha qualificação, né? Mas isso vai depender muito mais do seu nível de abertura para o trabalho que está sendo feito. E aí, qual é o nível de abertura, digamos, necessário? Se permitir sentir. Porque nós somos tanto tempo ensinados a não sentir, que é feio sentir, que você tem que esconder as emoções, que você não pode botar para fora, que você tem medo, porque você desconhece, você não sabe a proporção que aquilo vai tomar. Ou porque vai doer. Ai, vai doer e eu não quero mexer. Já está doendo, você está arrastando essa dor para a sua vida inteira.
vai dar de presente para um descendente, né? E sendo que você pode olhar, chorar o que você tem que chorar, colocar para fora, sentir. Às vezes a gente fica mais quietinho uns dias, mais reflexivo um tempinho, né? E depois é uma leveza tão grande, é uma consciência. Às vezes você vê alguém, né, passando por uma situação parecida e você diz, nossa, eu era igual, eu tava nessa prisão e agora eu consigo ver diferente. Então é maravilhoso, é só você abrir seu coração e se permitir sentir. Né? Esses dias também uma outra moça chegou aqui, ela disse, ai, olha, tu é a última consoladora que eu procuro, porque eu já fiz várias e nada aconteceu. E aí eu disse pra ela, opa, né, porque várias são várias. Eu disse, o que aconteceu? E ela é muito racional e contida. Ela, agora eu não tenho nada pra mostrar, ela pegou a bolsa e ela tava assim, as mãos. Eu disse, se você não se soltar e você não sentir segurança de falar, de sentir, de ressignificar algumas coisas, não vai funcionar, porque você vai só deixar no mental. Gente, se tudo fosse mental, o que a gente tem de livro aí nos contando coisas dos mais diversos ramos do conhecimento humano, né? Das mais diversas áreas terapêuticas, a informação a gente tem, mas a informação sem a ação, sem abrir o coração, sem se permitir sentir, ela não vai modificar a sua vida, ela não vai trazer. Sim, a Sabrina entrou aí. Tudo bom, minha irmã? Como é que você está? Então, gente, é necessário se emocionar. É necessário sentir, é necessário assumir suas responsabilidades. É necessário ver que você não está certo o tempo todo. É necessário olhar para a sua dor. Quando a gente fala em dores passadas, em dores da infância, esses dias também atendi uma moça, ela dava risada. Ah, isso aqui me doeu muito lá atrás. Ah, mas que ridículo. Ah, é porque eu era criança. E ela ria, mas era uma risada assim de defesa, de eu não quero olhar para isso. E aí eu fiz um movimento com ela e disse assim, olha aqui, essa aqui é você que estava sentindo lá a dor, né? E ela olhou assim, e ela começou assim, doeu demais e eu não quero. Eu disse, pois é, que bom que você chorou agora. Você não chorou tudo lá, você chorou agora, vai resolver. Então a gente debochar das nossas dores é uma autossabotagem incrível. A gente não tem que arrastar elas, mas a gente precisa sentir para liberar aquele quantum energético aprisionado. Então as nossas mamães têm muitos quantos energéticos aprisionados, como todo e qualquer ser humano, e às vezes elas acabam passando para os seus filhos isso, para que eles expurguem por elas. Aí nós temos traumas transgeracionais, né? Aí nós temos julgamentos, os filhos ovelha negra. Por quê? Porque eles estão expurgando, botando para fora dores ocultas, não vistas, excluídas, que sofreram deboche do sistema. A live é de Dia das Mães, mas serve para todo mundo, né, gente? Que a gente se cure, que a gente procure saber mais sobre a gente mesmo. Eu vou, para quem tá aqui e quiser agora colocar ali no balãozinho da interrogação, me dá um oi ali com o seu nome, que eu vou tirar uma cartinha terapêutica do Cardizo sobre a sua relação com a sua mãe. Então, quem quiser, coloca ali no balãozinho de interrogação, que eu vou tirar uma grande, uma pequenininha, que vocês vão ver que essas cartas elas são muito maravilhosas. Elas trazem uma palavra e uma mensagem que mexe com o nosso inconsciente. E nos ajudam a pensar, né, gente? Porque é pensando e sentindo que a gente muda a vida. Não é delegando e cobrando de ninguém. Amor, carinho, atenção, a gente não cobra de ninguém, gente. Nem da mãe,
depois de adulto, nem dos filhos, tá? A gente se permite viver. Precisa ser algo leve, algo recíproco, tá? Eu vou olhar aqui o balãozinho e eu vou tirando pra vocês. A primeira vai ser da Magda. Vamos ver. Magda, olha só, que saiu aqui pra você. Destruir é a palavra. Se você for ver, tem duas pessoas aqui caminhando, ó. E aí você vai ver no seu inconsciente quem são essas duas pessoas. É mãe e filho? Aqui me parece uma senhora com coque, ó. Seria lealdades? Seria o olhar para a mesma direção? Seria o caminho? Aí você vai sentir aí no seu inconsciente o que essa imagem aqui vai querer dizer para você com relação a você e sua mãe, né? Sua relação com sua mãe. Eu vou tirar ainda também uma cartinha do oráculo da prosperidade cigana, porque todo mundo diz que o sucesso tem a cara da mãe, né? Que é um outro conceito, aí uma outra frase de Bert. A vovó cigana significa sabedoria do tempo, experiência e intuição profunda, mostrando sintonia espiritual. Olhe para trás para aprender lições valiosas sem prender-se ao ultrapassado. Vocês viram como as cartas casam, gente? Que é outra coisa que eu aproveito aqui para trazer para vocês, gente, que assim, ó, as pessoas têm também um preconceito com as cartas, tá? Terapêuticas não tanto, mas com mensagens e cartomancia bastante. E é uma sabedoria ancestral. São mensagens, ficou meio desfocado, né? São mensagens que acessam o nosso inconsciente para nos ajudar a pensar, nada mais do que isso, tá? Então vale muito também. A Sabrina me pediu uma também. Eu não tô voltando as cartas pro maço, tá, gente? Sabrina, feio e um casal de idosos sentadinhos ali, olhando um pro outro, aparentemente conversando. Ó, o terapeuta falou, tem gente que corre do baralho cigano. É verdade, gente, eu acho muito engraçado. Porque se a gente for pesquisar a história do baralho cigano, não tem nada a ver com o que contam e é uma ferramenta maravilhosa. Feio, dois idosinhos conversando. Vamos ver o que esse oráculo aqui de mensagens traz para você, Sabrina. A adaga, determinação, esperteza e presença sensual. Mostra ainda que sua opinião pode ofender. Abrace as transformações e esteja sempre vigilante e atenta. Cuidado com o que fala. A gente que é terapeuta, gente, não vai agradar todo mundo, né, Sabrina aí, ó. E às vezes a nossa palavra vai parecer adaga mesmo. Eu tomei até pra mim aí essa carta. Minha câmera não tá focando bem, mas só pra você saber que foi essa aí a cartinha que saiu pra você. Ó, eu gosto que assim, a pessoa sempre fala, sempre, né, sabe o que é. Vamos ver o próximo. Minha mãe faleceu há 22 anos, saudades. A Roberta. Saudade é uma coisa boa demais, Roberta. Porque é sinal que tem coisas boas aí, né, entre vocês. E a saudade é boa, o que não é bom é a tristeza e o desespero. Saudade, ela é um registro, né, de que tem amor. Olha aqui, Roberta, que carta, que máxima essa carta. Hesitar. E um homem cobrindo as partes íntimas, ó. Cobertura de parte íntima masculina.
Isso aqui pode te dizer muita coisa, tá? Porque a mulher é receptáculo e o homem é aquele que vai adiante, é a potência. Então ela pode não falar só de sexualidade, tá? Mas do quanto você deixou de viver a sua potência, a busca pela vida, o lado masculino, talvez, de repente depois da partida dessa mamãe. Porque como você fez questão de me contar ali que ela partiu, né? Você pode ver por esse lado também. Mas a interpretação é sua. Hesitar, o homem escondendo o falo ali. O falo masculino ele é símbolo de poder em várias culturas, tá? Vamos ver aqui pra você. A dança. Gratidão, Sabrina, sempre bem-vinda. É sempre muito bom te ter aqui, viu? Todos vocês. Amo, amo. A dança, Roberta, simboliza alegria, celebração e expressão criativa, sugerindo um momento de harmonia. Explore novas atividades e encontre maneiras de expressar sentimentos. Não se cale. Olha aí, ó, vocês viram mais uma vez as cartas casando uma com a outra. De repente você deixou de dançar um pouquinho, você deixou sua alegria de lado, né? Ficou com algum resquício aí de pesar em razão dessa passagem. Às vezes, quando alguém especial pra gente parte pro plano espiritual, é como se parte da gente fosse também. Isso não é muito legal não, gente. Mas como eu disse, são crenças, modos de ver a vida, enfim. Mas você pode dançar, se expressar e fazer diferente. E esse não se cale aqui tem muito a ver com a questão do proteger, de fechar o falo ali, né? Você não tá expressando, você tá deixando de ser você. Então, não faz isso com você não. Patrícia. Vamos lá, Paty. Olha que aqui veio uma palavra que a gente... Paty, o que tu andou herdando ou que tu tem aí de sentimento em relação a essa maternidade aí? No teu campo, no teu sistema geral, né? Ódio e uma tempestade bem forte. Lembrando, gente, que tempestades, águas, principalmente água, é emoção reprimida. Quando tem uma tempestade na vida da gente, geralmente tem emoções reprimidas ou emoções que estão emergindo, né? E aqui veio a palavra ódio com essa tempestade aí, registrando que no teu sistema tem alguma coisa bem forte para ser, né, expelida, para sair. E água é sempre limpeza e purificação, né? E o ódio ele pode ser transformado em potência também, se bem direcionado, se reconhecido. Porque tem isso, às vezes a gente não reconhece, né? Que a gente teve raiva, teve ódio mesmo. O portão fechado. Barreiras temporárias que podem surgir. É a dualidade entre a necessidade de esperar e a busca de soluções criativas. Às vezes, esperar é a chave para abrir portas. Olha só, Patrícia. Às vezes tem algo reprimido aí que ainda vai sair, que ainda vai emergir. Mas já tem... Só de você estar na frente do portão já é um baita passo, né? Às vezes a gente nem sabe de onde vem. Às vezes a gente já sabe e não quer assumir. Às vezes a gente precisa de um tempo para assimilar as coisas antes de fazer esse trabalho de remexer e colocar para fora. Vamos ver quem mais aqui. A Fábio. Vergonha, Fábio. E um pontinho ali no meio. Aqui me vem uma energia de dúvida. Sabe a ovelhinha negra, aquela que eu falei? A dificuldade de ser diferente, de fazer diferente. Eu me fechar, eu me prender pra... Como eu posso dizer? Pra pertencer. Às vezes a gente precisa encarar essa vergonha aí e dizer não, eu não posso ter vergonha de ser quem eu sou, de fazer o que eu vim pra fazer. E aqui também diz respeito à questão da relação com a mãe, né? O
que você ainda carrega aí que te deixa nesse meio do caminho aí em dúvida? Atrelada à vergonha e à questão com sua mãe. Ou com questões maternas do seu sistema. Os trevos, Fábio. Período de sorte e oportunidade. Esteja atenta e pronta para eventos inesperados. A sorte pode se manifestar de maneiras inusitadas. Saiba reconhecer esses momentos. Adoro a carta dos trevos. Eu acho uma carta bonita. Eu gosto de verde. Né? Olha pra sorte e deixa essa vergonha de lado aí. Às vezes a gente se limita demais. Júlia amada, vamos ver que mensagem que vem pra você aí. Bah, que carta bonita. Olha que eu tenho esse... Eu não olho todas as cartas que eu compro, né, gente? Eu tenho esse card aqui há alguns anos já. E eu não tinha tirado essa imagem ainda. Afeição, a chave e uma fechadura. Olha só. A chave para abrir todas as portas é a afeição, é a amorosidade. E aí tem tudo a ver, né? Que eu vi a sua publicação hoje, quero te agradecer. A Júlia me mencionou numa publicação dela muito bonita, que tem um significado muito especial para mim. E agora eu fiquei até emocionada. Porque é a confirmação daquilo que foi, né? Do que você postou hoje e tudo mais. O que você tem aí com a maternidade, com essa questão toda aí? Mãe, vó, afeição e a chave que abre todas as portas aí. Ficou demais! Eu não sou demais nada, nem incrível, mas a energia que graças a meu bom Deus nos rege, sim. Vamos ver uma cartinha aqui. A balança, gente, que cartas bonitas que saíram pra ti, Júlia. Bah! Ó, tá todo mundo vendo que eu tô puxando aqui na hora. Indica a importância de ponderar entre opções e encontrar paz e harmonia nas decisões. Busque o equilíbrio. Pese as opções com sabedoria antes de tomar decisões importantes. Bom, eu como do direito, né, gente, não posso ver uma balança, não posso ver equilíbrio. Eu acho muito lindo esses cards, essas imagens que eles colocam. Equilíbrio, né? Vamos lá. Olha ali, ó, a Magda. A Magda é bem sensitiva, ó, linda carta. Paz, transformação, leveza, sorte. Eu também vejo isso, tá? E é muito bom, né? Quando a gente recebe a energia. Gente, quando a gente puxa cartas pra alguém, a gente lê a energia que veio. Eu, pelo menos, trabalho assim, a energia que veio através dessas cartas. Então, a gente sente o impacto dessa energia, muito legal. E a Aline. Vamos lá, Aline. Vamos ver que cartas vem pra você, que é filha, como todos nós, e é mamãe. Vamos ver. Ciclo. Eu adoro quando saem combinações assim. E uma pazinha. Essa pá aqui a gente usa pra quê, hein, gente? Geralmente pra fazer buraco e enterrar alguma coisa, né? Mas aí também é muito da interpretação da pessoa. Quem sabe não é o momento de encerrar alguns ciclos aí, né? Com essas histórias atinentes à maternidade e à ancestralidade materna. E você mesmo como mamãe, né? Transformações aí que a gente vai vivendo e ciclos que vão sendo encerrados. Vou pegar mais uma cartinha aqui. O baralho representa a sorte e a habilidade de jogar com as cartas que a vida dá. Também remete a mensagens. Esteja sempre aberta às reviravoltas. Abrace a alegria das pequenas coisas. Olha que carta bonita, Lili. Hoje eu tô toda sensível com a imagem das cartas. Muito bom. Tem mais uma aqui. A Marilu, vou tirar. Vamos lá. Gente, se mais alguém quer uma mensagem, coloca ali na interrogação que aí eu já vou encerrar.
E eu que agradeço por vocês estarem aqui comigo. Olha só, Marilu, a mudança veio grande, hein? Um exército de mudanças passando aí, um pelotão, né? Um destacamento de mudanças passando aqui para você, com relação a essas questões maternas aí. De repente, de você com seus filhos, se você é mamãe, de você com relação à sua mãe, avós, ancestrais. Bem legal essa carta, bem significativa, né? Aí você vai ver no seu inconsciente aí o que surge para você. Que essas mudanças estão organizadas, alinhadas, são várias, estão se apresentando, né, de forma bem incisiva. A Lua geralmente representa período de ilusões, intuições e mistérios. Forças ocultas podem estar agindo. Não se deixe enganar por falsas promessas. Acenda e confie em sua luz interior. Muito isso, gente, sabe? Às vezes a gente... Às vezes não. Eu ia dizer, vou reformular. Às vezes a gente deixa de dar crédito porque tá sentindo para confiar no que o outro tá dizendo. Então, sempre que a gente recebe uma informação, a gente precisa sentir se isso faz sentido pra gente, o que isso quer dizer pra nossa vida, pra nossa realidade. Muito bonita essa carta, viu? E é importante falar isso pra vocês, gente, até quando vocês procuram um profissional, vocês vão uma consulta, né? Consultam um oraculista, ou um terapeuta mesmo. A gente atende com o maior carinho do mundo, acredito que todo colega adote essa postura, né? Quero acreditar nisso. Mas nós temos um retratinho da vida de vocês. É um recorte. O meu atendimento em constelação, por exemplo, ele dura cerca de 2 horas. Eu tenho 2 horas para falar com você, né? E vou trabalhar em cima daquilo que você me traz. Eu vou ler o que me abre no campo naquele período. Então, o que você vai fazer com tudo que você receber tá na sua mão, não na mão do terapeuta, do cartomante, do oraculista, né? Você vai precisar analisar dentro do seu contexto. E por isso que é necessário também um recolhimento, tempo, para que você consiga se trabalhar e consiga tirar o melhor, né, do trabalho. Confie sempre no seu sentir e na sua intuição, né? E questione. E como eu disse para vocês no início dessa live, eu não sou dona da verdade. Eu estudo e eu tenho experiências pessoais e eu procuro compartilhar, né? Mas as conclusões são sempre de vocês. O que pega a gente, o que serve a gente pega, o que a gente acha que não serve a gente solta. Helena. Eu adoro esse nome. Acho tão bonito. Então vai a Helena aqui. Violar é a palavra. Olha só, Helena. Violar, um arco-íris e uma ponte para você atravessar entre vários lugares. E aí você vai ver. Aqui me vem muito forte uma coisa, Helena, eu vou te falar. Sabe que às vezes a gente não quer violar geralmente o paraíso que a gente criou? Às vezes a gente cria também ilusões, um retrato bonito de tudo que é para se defender. E às vezes a gente não quer quebrar, não quer violar tudo isso. E aí eu te faço um convite para você ficar assim com tudo que é de bom, mas nem por isso deixar de perceber aquilo que não é tão belo e tão bonito, porque tudo faz parte. Mas muito bonita a carta. Não sei se vai fazer sentido para você. A ferradura, lâmina da sorte, trabalho árduo, solidez, rigor e prudência. Trabalhe com virtude, seja um porto seguro, saia um pouco da linha para conquistar grandes realizações. Olha só como as cartas conversam. De repente você tá assim, você tá naquele paraíso lá e você não quer violar ele, só que aí isso limita as suas conquistas, né? Então, siga adiante, trabalhe duro e corra atrás do que é informação e experiência para sua vida. Porque no seguir adiante é que está a nossa evolução, né? Muito bonito também. Eu gosto muito de ferraduras. Ferraduras me trazem boas percepções.
Vou tirar a última cartinha para minha amiga e colega consteladora Elizabeth Aranha. E vou encerrar, gente. Se alguém tiver qualquer pergunta enquanto eu tiro a cartinha dela, vocês coloquem aqui nos comentários. Beth. Olha só, saíram as duas cartas relacionadas a falos masculinos hoje nesse trabalho, ó. E aqui é falhar. E aí, Beth, você precisa ver o que tem aí relacionado às questões maternas, relacionadas à potência, ao ir adiante e ao falhar, né? Então, espero que faça sentido aí. Quantas mulheres, às vezes, né, tiveram medo de falhar ou acham que falharam tanto nos relacionamentos quanto com relação à potência, enfim. Eu vou tirar a outra carta. Ah, Marilu, que bom que você gostou. Eu fico feliz que faça sentido para as pessoas, que ajude a pensar, né? A criança. Gente, que carta bonita. É um novo começo. Oportunidade de construir algo do zero. É a inocência e inexperiência da vida. Mostra o desejo de arriscar-se. Deixe-se guiar pela alegria de descobrir algo novo a cada dia. E olha como as cartas conversam. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Olha só. Gente. Linda, linda carta. Magda, eu que agradeço demais a tua presença aqui, a ancoragem da tua energia de luz. Também te admiro demais. Fia, você tá tocando por baixo aí esse teu crescimento. Você pode bem mais. Juntas nós podemos mais, né? Eu agradeço demais, gurias, a presença de vocês, a presença de todo mundo que passou por essa live. Eu espero que cada um pegue a mensagem que for pra si, né? Que faça sentido pra sua vida. E que sejamos felizes e possamos viver a maternidade, a relação com nossas mães, a relação com o feminino de forma mais leve. Outra frase sistêmica que eu gosto demais é assim: uma dor já basta. Seguir você na dor não muda a dor que você viveu e me faz sofrer dores que não me trarão progresso e nem terão sentido no meu destino nesse aqui e agora. Deixem com a mamãe de vocês, né, as dores dela, porque ela é forte, ela já deu conta. Peçam uma bênção, uma permissão, façam um pouquinho diferente e tenham um destino mais leve daqui pra frente. Eu agradeço vocês, eu honro cada um de vocês e que a gente possa ter outros momentos aqui. Que bom, Helena, que bom que faz sentido. Que bom, Magda, que você vai compartilhar. Eu sempre digo para as pessoas, gente, quem sentir identificação, compartilha com alguém. Divulga meu trabalho? Sim, mas é pela mensagem mesmo. Porque como eu disse para vocês, às vezes um impulso ajuda a gente a ter um insight, né, poderoso. Eu vou encerrar aqui e eu vou abrir outra, porque eu quero ler uma psicografia que eu recebi para vocês. Não consegui subir ela no vídeo, então vou fazer a leitura dela ao vivo, mas aí também não precisa ficar. Vocês podem acessar depois, quem se interessar pela mensagem, tá? Gratidão, um abençoado viver materno para todas as mulheres, tá? Que a gente possa viver a maternidade com muito amor, chega de dor, né? E que esse amor da maternidade, do feminino, ele se transforme em muita luz e paz em nossos caminhos. Que a Mãe Amorosa e Santíssima nos cubra com o seu divino manto, né? Para aqueles que acreditam e que gostam dessa energia. E é isso, gratidão imensa, gente. Até mais. Tchau, tchau. Eu que agradeço, meninas, vocês são maravilhosas.